Glória a Jesus. Nós queremos saudar agora a amada igreja, a você que está no YouTube, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Pastor Carlos, mais uma vez, tem uma reclamaçãozinha para fazer. Mas é uma reclamação de bênção e de graça. É porque nós colocamos no YouTube as nossas mensagens todo domingo. E dezenas e dezenas de pessoas têm entrado, acompanhado, e der certo que é uma bênção para a sua vida. Mas para que o YouTube possa recomendar a nossa mensagem, você tem que entrar. E eu, com a pastora Maria, nós acompanhamos. E os irmãos, as irmãs, não têm dado ali o like, não têm comentado sobre a pregação, não têm falado nada sobre ela. Então é importante que nós venhamos a ser o ID de Jesus. Compartilhar, não é isso, Carlos César? Temos que compartilhar, tá? Comentar. Às vezes, eu sinto que eu mando, às vezes, para o irmão Renato. Eu digo assim, ele está no campo, no trecho, conforme a gente se diz. Eu trabalhei numa empreiteira e a gente falava assim, o pessoal está no trecho, está no campo. E no campo, quem sabe, ele pode ligar o seu celularzinho e deixar alguém ouvindo. E Deus certamente vai alcançar aquela ovelha. E outros tantos, mas nunca deixe de dizer amém ali, deixa um coração para a igreja, para nós, e o YouTube ele vai recomendando. Quando eu abro hoje o nosso site da nossa igreja, aparece lá cento e tantas pregações, mas o YouTube ele recomenda para mim, ele precisa recomendar para outras pessoas, então fica aqui para você também, não é? Compartilhar isso. Pois bem, a mensagem de hoje, ela tem um título, não preciso esquentar, eu adotei aqui, Ágata, voltados para a adoração, gratidão a Deus. Então é um povo voltado para a adoração, por gratidão a Deus. E para tal, nós vamos estar aprendendo hoje de que forma nós voltamos para a verdadeira adoração a Deus e por essa gratidão por tudo que Ele fez. Então o texto que nós vamos usar inicialmente encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. E que eu tomo a liberdade de ler junto com os amados irmãos e irmãs. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Releio. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Então, o ensino aqui, ele foi uma resposta do Senhor Jesus para uma mulher samaritana. Lembrando que todos já ouviram falar, os samaritanos eram uma raça mestiça e eram discriminados pelos judeus. Então, Jesus vai ter um encontro com aquela mulher, vai tratar com ela sobre a vida dela, ela vai reconhecer em Jesus um profeta e ela vai fazer uma pergunta: aonde nós devemos adorar? Neste monte de Gerizim ou em Jerusalém? E aí Jesus vai explicar para ela. E nós estamos trazendo aqui a explicação para os amados. Deus é Espírito. Ele não ocupa um lugar, tá? Embora ele seja abrangente em todo o universo, porque Deus é maior
do que o universo, de um tamanho que a nossa mente é limitada para entender. Então, ele diz, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E daí, meus amados, nós vamos trabalhar esse adorar. Não está aqui dizendo que nós poderemos colocar um louvor aqui e começarmos a gritar de uma forma descoordenada, de qualquer maneira, dizendo, divino companheiro, tua presença sinto logo ao transitar. Essa presença, ela tem que estar dentro da nossa mente e do nosso coração. Um sentimento de que Deus se faz presente junto com você. Não é simplesmente uma menção sem maior comprometimento. E o Senhor Jesus, ele diz assim, em verdade. E aqui desperta em nós João 14:6. Eu estou trazendo os textos bíblicos para vocês, o quanto é importante que a mensagem ela tenha respaldo bíblico. Em João 14:6, o Senhor Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade. Olha, a verdade que vai te transformar em adorador. E eu sou a vida. Então presta bem atenção nisso. Jesus, Deus, é a fonte da vida. Toda vida flui de Deus. Porque sem Deus não há vida. Louvado seja o nome do Senhor. E veja bem, e nós vamos observar que para a adoração ser verdadeira, nós precisamos estarmos em Jesus. E Jesus tem que estar em nós. E quando isso acontece, todos estão no Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E isto é um milagre. Porque esse entendimento, ele tem que sair do racional, tão somente, mas também entrar no espiritual. Eu creio que Deus está neste momento. Se você crê, fala com quem está do seu lado. Eu creio que Deus está aqui neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Diga sem pestanejar. Diga com todo o seu coração, Deus está aqui neste momento. E se Ele está, Ele vai te abençoar. Amém. Repete isso para o seu irmão, para a sua irmã. E se Ele está, Ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, mas também Ele diz que a verdadeira adoração, ela tem que ser do Espírito. Mas aí entra João 3,5. Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. O que a palavra diz em João 3,5? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer da água, através da palavra de Deus, o convencimento de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o presente de Deus para mim, para a sua e para a nossa vida, você não vai ver o reino de Deus. E isso é real, é uma ameaça para a nossa vida. Eu sempre digo isso. Eu gostaria até de falar o contrário, mas, meu amado, minha amada, você corre um grave perigo. Você precisa de Jesus, porque o mesmo João 14,6, quando o Senhor Jesus ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aí ele traz uma orientação, uma advertência, um perigo, que ele diz assim, porque, o que está escrito em João 14,6?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, aleluia, glória a Deus, só através de Jesus, não há outro, para ir a Deus só através de Jesus. Está claro isso? Está claro. Pois bem, então, como você nasceu do Espírito, você agora pensa uma coisa: sem Jesus, você não pode fazer nada. Nada. Mas, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Não, não estou falando nada disso. A palavra de Deus diz. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5. Olha o que o Senhor Jesus fala. Eu sou a videira e vós as varas. Então nós estamos em Jesus. Quem está em mim e eu nele. Se nós estamos em Jesus e Jesus em cada um de nós, este dá muito fruto. Por quê? O fruto é porque você vai falar dessa obra maravilhosa de salvação. Esse fruto vai falar mostrando que o homem precisa se arrepender. Esse fruto, fica tranquilo, é um grilozinho. Esse fruto, ele vai falar de que você vai dizer que Jesus é o Salvador, que Ele é o Rei da sua vida, que Ele é tudo para você. Ó, e aí dá muito fruto. Por quê? Porque sem Jesus, eu vou ler junto com vocês, porque sem Jesus nós podemos fazer tudo. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Não. Sem Jesus, nada pode ser feito. Nada. Vida vazia. Caminho no deserto. Jesus é a luz da escuridão. Que coisa maravilhosa. Pois bem, então nada podemos fazer. Mas como eu posso entender Deus está em Jesus e Jesus em mim? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Então nós queremos trazer aqui um texto para vocês. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Então, como nós vamos ver Jesus? Através da fé. Mas houve privilégio maior daquele povo que viu Jesus fisicamente do que nós que não o vemos fisicamente. Jesus disse assim: feliz aqueles que não viram, mas que crerão. Aleluia! Aleluia! A nossa fé, né? Então, meus amados, eu queria dizer para vocês, vou abrir aqui em Hebreus 11, 6. Nós temos um problema aqui. Para que fé, né? Então, vamos ver. Vamos ver por que nós precisamos ter fé. Hebreus 11, 6. Está projetado lá? Deve estar. E se está, eu leio aqui na minha Bíblia. Ora, sem fé é impossível. Impossível. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu busco. Jesus disse assim: quem busca, alcança. Quem pede, recebe. Quem pede, quem bate, se abre. Louvado seja o nome do Senhor. São promessas bíblicas. São promessas daquele que não mente. É a verdade. É a verdade.
Eu quero confessar para vocês aqui uma coisa. Como é bom viver pela verdade. Como é bom viver em Jesus. Como é bom ter o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Como é bom ter a direção do Espírito Santo nos direcionando. Quando você vai dar uma má resposta para alguém, o Espírito Santo diz: acalma-se. Se fizeres bem, não será aceito. Mas se não fizer, o pecado jaz à porta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, com fé, inicia-se a minha, a sua e a nossa caminhada. Com fé. Quando a fé nos alcança, porque é presente de Jesus, aonde está isso que é presente de Jesus? A fé, ela é presente de Jesus quando eu leio Hebreus 12, 2. Porque eu olho para Jesus. Que olhos são esses? Olhos da fé. Olhos da fé. Eu olho para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Olhou para Jesus, Ele que é o autor da fé. Ele que implantou a fé no meu coração, no nosso coração. Eu olho para Ele pela fé. Então, veja bem, agora sim eu posso caminhar. Mas eu posso caminhar de uma forma completamente diferente do que eu caminhava. Vamos a Hebreus de novo, no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Crente não fica de mal com ninguém. Crente não tem inimigos. Os inimigos se levantam, mas o crente os derruba pelo amor que há em Cristo Jesus. Ele não tem arma para prosperar na sua vida. Presta bem atenção nisso. Seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem esses dois predicados, ninguém verá o Senhor. Morreu? Vai vagar. Vai vagar numa longa trevas. Morreu servo. Imediatamente o Senhor envia o anjo para conduzir a nossa alma para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito confortador, meus amados. É muito confortante saber que nós não iremos nunca, jamais, em tempo algum, caminhar sozinho no dia em que todos os nossos familiares vão ficar para trás, todos os nossos amigos vão ficar para trás, o sol vai ficar para trás, a noite vai ficar para trás, o calor e o frio vai ficar para trás, mas à frente estará Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que já vos estáis preparado, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. É maravilhoso, meus amados. Vale a pena. Pois bem, e agora, nessa caminhada, está sendo gravado, dá vontade de sair para ir perto de cada um de vocês. Porque agora, nessa caminhada, vai acontecer algo maravilhoso. O seu louvor, ele deixa de ser um cântico, uma música qualquer. Ele passa a ser uma presença na eternidade. Porque, vamos ver, Hebreus de novo, Emanuel, para te facilitar. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. E isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O seu louvor
não é um som, um vácuo, um vazio deste mundo. Porque no momento em que você levanta a sua voz para entoar o louvor, o anjo do Senhor, ele vem para levar para a eternidade. E ali, um coral de anjos rejubilam ao Deus tão maravilhoso. Não é um cântico qualquer, é uma oferta de lábios que confessa o nome do Senhor. A irmã Hilda levantou a voz. Deus disse assim: eu já recebi. Começamos aqui, não é? Não vou falar o nome dela de novo, não, se ela briga comigo. A irmã Beth levantou a voz. Eu levantei a minha voz aqui, taquara rachada, mas Deus nem olhou para isso. Ele recolheu aquilo que estava no meu coração. Isso é fruto de lábios que confessam. Agora, meus amados, minhas amadas, estamos caminhando para o final. Mas, pastor, por que eu devo louvar? Pastor, por que eu devo adorar? Por que eu devo sentir esse amor tão grande por esse Deus que é amor? Por quê? Aí nós anotamos aqui pelas muitas bênçãos que Deus tem te dado. Deus nos deu uma família, Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu força para caminhar, Deus tem cuidado de você a cada dia. Como eu vou ficar? Não importa. O que importa é como Deus quer que você fique. O que importa é como Deus quer que eu fique. O que importa é como Deus, Ele está te usando. Nós temos aqui um valente aqui, nós oramos por ele, domingo retrasado, tem enfrentado grandes problemas na coluna, mas Deus pode curá-lo numa força sobrenatural. É dessa forma que nós entendemos. Então, o nosso sacrifício de louvor, o nosso culto de louvor é em gratidão pela direção de Deus. Pelo chamado, Ele me chamou hoje mais uma vez, Ele chamará você aqui aí no YouTube para ouvir essa mensagem, e quem sabe você vai estar agora meditando, ouvindo louvor, ou até mesmo ouvindo uma música do mundo, não importa, o que importa é que Deus quer falar com você, Deus quer falar no seu coração. Então, nós louvamos o Senhor pela sua misericórdia, nós louvamos o Senhor pelo seu amor, e por derradeiro, por tão grande salvação, conforme a pastora Maria falou hoje, pela manhã, da resposta da escola bíblica dominical, por tão grande salvação. Eu não quero nem repetir, porque está em Hebreus, mas eu não vou nem colocar novamente, não, porque a palavra diz assim: e se não atentarmos para tão grande salvação. Oh Deus, aleluia, glória a Jesus, né? Mas aí, pastor, o senhor está sempre colocando, né? E aí como é que a gente fica? Nós ficamos da seguinte forma: lembrar que salvação é presente. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Não vou nem abrir a minha Bíblia, vou ler ali. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos essa graça, né? Por meio da fé, ó. Por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai ver Deus sem fé, não é? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus está te dando esse dom da fé dentro do seu coração. Você está resistindo ainda? Você vai ver que não há presente maior quando a salvação nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, eu quero dizer para os amados de que, glória a Deus, né? Salmo 51:10. Olha o nosso clamor final
deste culto. Estamos chegando ao final. Você vai aplicar essa mensagem na sua vida, no dia a dia, fazendo com que a fé cresça no seu coração. Salmo 51, 10. Já está lá. Olha, eu queria que vocês repetissem junto comigo. Repete junto comigo. Eu vou ler bem pausadamente para vocês fazer essa leitura junto comigo, mas não é uma leitura não. Você vai estar declarando a Deus. Você vai estar declarando a Deus. Você vai estar pedindo isso para Deus. Vamos bem devagar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não é todo mundo que eu estou ouvindo a voz, não. Vou voltar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja esse o seu clamor todos os dias. Aqui Davi confessou o seu pecado. Aqui Davi, ele rogou para que Deus não afastasse a alegria da salvação. E assim é conosco, porque Davi, ele reconhece que ele foi formado em iniquidade e em pecado a mãe dele o concebeu, mas agora era necessário uma nova experiência. Amém? Todos entenderam? Acho que não, vou repetir de novo a pregação, porque foi muito fraco. Todos entenderam a mensagem? Amém, Jesus. Não sabia que a pregação era tão ruim que todo mundo agora gritou para que eu não repetisse. Glória a Deus, né? Deus abençoe a todos. Uma paz gloriosa, dê uma semana maravilhosa. Glória a Jesus.